Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Agradeço pela presença aqui. Queria apresentar a todos que ainda não conhecem a minha parceira, Natália Bueno, da Conectacom, Contabilidade Descomplicada. Tudo bem, Nath? Bom dia. Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente aí. E é um prazer estar aqui. É isso aí. Sei que é difícil dedicar um tempinho para discutirmos alguns aspectos que não são tão interessantes assim do ponto de vista do dia a dia das empresas, mas que são fundamentais para que nós possamos ter realmente um 2022 alavancado com sucesso. Costumo dizer que a gente passou praticamente 2 anos aí nesse momento de pandemia, com muitas dificuldades, com muitos problemas, com muitas dúvidas, inseguranças, incertezas, mas que agora, em 2022, a gente precisa retomar todo esse tempo perdido para realmente a gente alavancar os nossos negócios e ajudar o nosso país a crescer, retomar a economia. Então, nós realmente decidimos preparar todo esse conteúdo com muito carinho, trazendo os profissionais assim de ponta, que sabem o que estão falando com muita certeza, muita clareza e muita eficiência, para que nós realmente consigamos ter esse objetivo em 2022, né, Nath? Com certeza. A importância para 2022 aí, tendo em vista o cenário que aconteceu nesses últimos 2 anos, né? Muitas empresas quebraram, muitas empresas precisam recuperar esse tempo perdido, o valor de impostos e tudo mais. A gente tem que unir forças aí para conseguir entregar o melhor para os clientes, né? Para as empresas. Exatamente. Então, eu selecionei alguns temas a dedo para eu e a Natália falar ao longo do dia. E esse primeiro tempo que nós temos aqui, nós vamos falar sobre um assunto assim que é de fundamental importância para todo empresário, que é realmente o planejamento tributário. A gente costuma fazer nas nossas organizações planejamento estratégico, planejamento de marketing, planejamento de vendas, enfim, toda espécie de planejamento que a gente precisa fazer na nossa empresa, mas ainda muitos empresários não conhecem, não sabem o que é e morrem de medo quando a gente fala de planejamento tributário. Acham que isso é coisa para empresas grandes, multinacionais, mas para qualquer empresa é fundamental você planejar os seus tributos. E o que é planejar o tributo? É simplesmente você enxergar, você entender e você poder optar pela melhor carga tributária possível da sua empresa. Porque no Brasil isso é possível. A gente tem aqui, no mínimo, 3 regimes tributários que são elegíveis a cada ano. E é óbvio que a cada ano no seu negócio tem várias mudanças na sua empresa. É difícil você falar todo ano é a mesma coisa, o faturamento se mantém todo ano. É impossível que uma empresa seja tão assim linear. A gente vive realmente no movimento cíclico, né? Russa, né? Então, planejar também os tributos é muito importante. Então, queria chamar a atenção que isso não é coisa para grandes empresas, para multinacionais. Você que, por exemplo, está no Simples, você pode estar recolhendo muito mais impostos, tributos, que o devido. Então, eu trouxe aqui a Natália, inclusive, para ela que é contadora, e eu que sou advogada na área tributária, justamente para reforçar essa importância da união desses dois profissionais para um trabalho de planejamento tributário. Não é só o contador ou o advogado que tem essa especialidade. Um trabalho de sucesso é um trabalho feito a, no mínimo, 4 mãos. Né, Natália? Exatamente. O que acontece? Muitas empresas elas já têm esse pensamento. Eu sou pequena, eu vou abrir no Simples Nacional. E o maior erro às vezes, a empresa realmente compensa estar no Simples Nacional e, às vezes, não. Né? Então, no primeiro ano da empresa, por exemplo, ela já pode atingir um nível de faturamento no qual ela vai pagar muito mais imposto estando no Simples do que em outros regimes tributários. E o maior erro, geralmente, é a empresa abriu e morre naquele regime. Sim. Né? Ano a ano não é revisto se ela realmente está em vantagem naquele regime ou não. Né? Então, esse é um erro, porque as empresas precisam se preocupar anualmente, não é só no momento da abertura, mas sim anualmente de saber, eu estou no regime certo? Eu estou pagando mais imposto, menos imposto? Tem como eu recolher menos impostos? Né? Então, e também uma observação para os MEIs. Tá? Existiram muitos MEIs esse ano que estouraram, né? que não puderam mais ser MEI, e precisou aí migrar para um dos regimes tributários. Então, às vezes a empresa começa bem pequenininha, que é o início de todo mundo, né?
E, de repente, já se vê num cenário onde vai mudar radicalmente a questão de carga tributária, de obrigações, e cabe aí um alerta para os MEIs que estão hoje para ficarem em alerta, ficarem espertos, porque já tivemos casos aqui de MEIs desenquadrados, que precisamos enquadrar ou no simples ou no lucro presumido, e mudou totalmente a vida dessas pessoas, dessas empresas, tá? E, com certeza, trabalhar a 4 mãos, muito melhor. Porque, do ponto de vista contábil, a gente utiliza muito a legislação, né? Então, tem a Lei Complementar do Simples Nacional, tem a regra lá de PIS e COFINS não cumulativo para lucro real, e, enfim, tem uma série de legislações. Lei é que não falta, né, Natália? Lei é o que não falta. Então, do ponto de vista contábil, a gente sempre é muito conservador em relação a essa legislação, né? A legislação vigente para cada regime. Já a parceria com os advogados, nesse quesito, nesse planejamento tributário, é justamente isso. É ter a questão da jurisprudência, né, que você sabe dizer melhor do que eu, em alguns casos que para a gente já é inflexível do ponto de vista contábil, né? E aí, unindo forças, a gente consegue chegar num denominador comum para entregar a melhor redução de carga tributária para o cliente e, claro, de modo seguro, né, dentro do que rege aí o legal da coisa. O que é interessante falar é que, assim, não é que fala assim, o contador, como ela mesma disse, tem uma visão mais conservadora. O contador, assim como o advogado, ele é obrigado a seguir a legislação, obviamente. Então, isso não é ser conservador ou ser ousado. Ele está na lei, tem que fazer o que está na lei. É o trabalho do contador. O contador é aquele profissional fundamental que está lá no dia a dia da empresa. Ele é que conhece todo o seu faturamento, até melhor que o próprio empresário, todas as despesas. Ele conhece todos os números em detalhes, que muitas vezes o empresário, no dia a dia, não tem tempo para ver, mas o contador está lá. No dia a dia, lá, calculando tudo, não deixa passar nada, né, Nath? Exato. Então, ele sabe do dia a dia da empresa como ninguém. O advogado tributarista, de outro lado, ele está enxergando o movimento da jurisprudência, as decisões dos tribunais administrativos, do CARF, do TIT. O que eles dizem? Que, sim, a lei foi feita e aplicada. Porém, será que ela é constitucional? Será que ela é inconstitucional? O que o Supremo está dizendo sobre isso? Enfim, então, concorda que esse trabalho, o contador não tem tempo, vamos dizer assim, para acompanhar tudo isso, é muito dinâmico, e do outro lado, o advogado não tem também tempo, e nem é da profissão dele, acompanhar o dia a dia da empresa. Então, esses dois profissionais juntos, com visões totalmente diferenciadas, mas estratégicas para entender qual é a melhor carga tributária e quais são as possibilidades que existem para que possa realmente fazer um trabalho de muito sucesso. E essa parceria, graças a Deus, tem dado muito certo, né, Nath? A gente já vem fazendo esse trabalho a 4 mãos. Eu digo 4 mãos porque, no mínimo, nós duas pensando, mas depois tem uma série de pessoas que vão ajudando a construir todo esse planejamento. E o detalhe é o seguinte, pessoal, o melhor momento para se fazer esse estudo é agora. A gente já está atrasado, na verdade. Já tinha que ter começado em setembro, outubro. Mas é agora, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, no máximo estourando março. Por quê? Porque é o momento que você pode optar em mudar o seu regime tributário, se for necessário ou não. Como eu disse no começo, a gente tem no mínimo 3... No mínimo não, temos 3 regimes. Eu falo no mínimo porque o Simples tem 500 mil tabelas, o presumido também tem uma série de implicações, o real também, trimestral, mensal, enfim. Isso. Mas, no mínimo, vamos colocar que a gente tem 3 regimes tributários. E aí, você, por exemplo, você pode optar em mudar esse regime a cada início de exercício fiscal. Para o Simples, né, Nath? É no começo do ano, né? Isso. Para o Simples Nacional é até o último dia útil de janeiro. Só que começa em janeiro. Então, do dia 1º ao último dia útil, você pode migrar para o Simples Nacional. O presumido ou o lucro real é o primeiro recolhimento do imposto de renda, né? Então, vamos dizer, se a gente estiver falando de lucro real mensal, então é em fevereiro, né? Agora, lucro real trimestral ou presumido, a gente vai ter o primeiro recolhimento do imposto de renda no código do regime em abril, né? Que aí é do trimestre e recolhe em abril. Então, assim, eu diria que realmente já estamos atrasados aí, porque a gente começa a fazer os estudos mais para o final do ano, outubro, né? A gente já inicia esses estudos para que a gente, em janeiro, já tenha um posicionamento de qual regime seguir, porque se for o Simples, a gente só tem o mês de janeiro para isso.
E assim, o estudo, gente, não é uma coisa assim super complexa, não é isso. Mas são os dados do ano todo. A gente às vezes pega o dado do último ano e dos últimos 2 anos, por exemplo, para entender como é que funcionou os negócios e projetar como será em 2022. Então, a gente precisa também de uma análise do ponto de vista estratégica, como serão as vendas em 2022, se você vai contratar mais pessoas em 2022, se você pretende abrir filiais ou outros negócios conectados ao seu, porque isso também implica numa análise societária. Então, se você tem 2 ou 3 CNPJs, por exemplo, isso impacta significativamente toda a carga tributária. Então, assim, são aspectos que assim, não é uma coisa muito complexa, mas precisa dedicar um tempo de estudo. Então, por isso que a gente fala que precisa ser feito com uma certa antecedência, para que você tenha assim, a segurança, gente, que vocês estão recolhendo os tributos da menor carga possível. Porque vamos combinar que no Brasil, empresário é que nem super-herói. Eu tiro o chapéu para o empresário no Brasil, porque a gente trabalha num ambiente tão hostil do ponto de vista governamental, né? A insegurança jurídica dos nossos tribunais é imensa, a legislação muda o tempo todo, Nossa. as intempéries do mercado mudam, então uma hora você está com o mercado normal, de repente qualquer notícia cai bolsa e mexe com tudo, ou vem uma legislação nova, vem essa temida ou necessária reforma tributária que não vem, a gente tem que continuar seguindo. Aí o cliente me pergunta, e a desoneração da folha? Gente, não sei, porque cada hora muda o cenário. E a difícil tributação falar, dos né? lucros? A tributação Né? dos dividendos. Já faz alguns anos que está lá. Vai tributar. E não sai. Enquanto isso, a gente tem que seguir a da vida forma como está. Né? Então... Então, mesmo assim, a gente precisa, com todas essas variantes, planejar os nossos tributos, porque a sua empresa não vai parar. Os negócios não vão deixar, você não vai deixar de vender. Então, você precisa planejar também a parte tributária. E o que eu acho interessante falar é assim, o Brasil não é um país para profissionais amadores. A legislação tributária é muito complexa. Então, se você não tiver a certeza, a segurança que você está recolhendo seus tributos na melhor carga tributária possível, isso impacta em custo, isso impacta em preço. E se, por exemplo, você pensa, mas isso não é para minha empresa, isso eu não preciso fazer, isso é coisa para gente grande, talvez o seu concorrente esteja fazendo, e aquela diferençazinha de margem de preço numa negociação que você não sabe como ele chegou, quem sabe não está lá na carga tributária diferenciada, não é verdade, Nath? Com certeza. A gente já teve, inclusive, a experiência aí da gente trabalhar junto em alguns planejamentos, que tivemos sucessos, né? Tivemos êxito em relação à redução de carga tributária. E para quem pensa que o planejamento tributário só está atrelado ao faturamento, está enganado, porque existe uma série de fatores como faturamento, folha de pagamento, as despesas, a questão societária, aos códigos de atividade, né? Porque em algum regime é impedido uma atividade X, só pode ir na Y, né? E então, assim, é uma gama de fatores que a gente estuda para que a gente encontre a melhor estratégia. E quando a gente fala de estratégia, é realmente visando a redução dos impostos, seja ele na folha de pagamento, né, os impostos dos encargos sociais, seja ele os impostos federais, municipais e estaduais, né? E também até envolvendo pessoa física, né? Porque existe também estratégias que envolvem aí o livro caixa juntamente com a pessoa jurídica, né? A gente teve experiência disso, tivemos êxito também. Então, assim, é importante fazer o planejamento tributário. Para você que pergunta, qual que é o melhor regime para a minha empresa? Eu sempre respondo, depende, porque realmente existe um estudo muito grande por trás disso. E a questão da gente estudar anos anteriores é justamente para a gente ter um histórico do que aconteceu em anos anteriores, se você já estava no regime correto nos anos anteriores, o quanto você teria pago, né, dentro desse regime, se você já tivesse enquadrado em outro regime, que de repente a gente já considere o certo. Então, a gente vem aí com um histórico para fazer a projeção. E aí, também, nessa projeção, envolve também o budget, né? A questão financeira, que vai ser falado mais tarde, de BPO e tudo mais, que as empresas hoje elas precisam ter o fluxo de caixa, elas precisam ter esse budget para que a gente consiga também projetar um cenário mais real e não simplesmente pegar o impacto do que aconteceu nesse ano,
que pode ser um ano atípico por conta da pandemia, para colocar para o ano posterior. Então, é legal que as empresas também se organizem dessa forma para que a gente tenha números mais próximos da realidade, de, olha, eu estimo aumentar o meu faturamento em 10%, eu estimo contratar mais 5 funcionários, né? Então, assim, todos esses valores são importantes, tanto que a contabilidade já conhece, quanto as estimativas que a empresa tem. Muito bom. E vamos deixar aqui uma coisa mais clara para as pessoas entenderem alguns exemplos práticos do que a gente já fez no dia a dia. Então, quando você estava falando aqui, estava vendo vários planejamentos que nós fizemos. Um planejamento super simples, só para dar uma ideia do que significa isso. Para quem, por exemplo, você, como a Natália disse, pessoa física, que você recebe rendimentos de aluguéis. Então, a sua renda familiar, às vezes, vem de aluguéis. A maioria das pessoas, até pela nossa colonização, a gente tem aqui que aluga os imóveis, que você compra imóveis ainda na pessoa física. Então, você adquire imóveis em nome da família. E você aluga esses imóveis para você ter esse rendimento em seu nome, e você recebe aluguéis disso. Quando você recebe aluguel em nome de pessoa física, a tributação ela vai de acordo com a tributação da alíquota do imposto de renda da pessoa física. Certo, Natália? Que pode chegar até 27,5%. Perfeito, exatamente. Um planejamento tributário super simples consiste em você transformar essa receita tributária de 27,5% em, por exemplo, 15%, dependendo do seu regime tributário. De que forma? Você constituindo as famosas sociedades patrimoniais ou as holdings familiares, que você coloca todo esse patrimônio imobiliário dentro de uma empresa e quem passa a alugar esses imóveis é a empresa da qual você, pessoa física, é sócio. Então, esse planejamento tributário, por exemplo, é super simples e aí você já economiza no mesmo ano cerca de 12% do seu faturamento de aluguel, da sua receita de aluguel. Já é uma coisa de se pensar para quem é pessoa física, né, Nath? Com certeza. E, além disso, também os profissionais da área da saúde, já linkando com a pessoa física, têm essa opção de utilizar o livro caixa, né, para tributar os rendimentos, utilizando as próprias despesas do consultório, né? E aí só faturaria na jurídica a diferença. Isso é bem interessante. Explica um pouquinho melhor para ela entender. Quem é profissional da saúde, médicos, às vezes dentistas, psicólogos. Isso. Né? O pessoal da área da saúde é muito comum que se trabalhe tanto com a pessoa física quanto com a pessoa jurídica. Então, em se falando de pessoa física, a pessoa trabalharia emitindo os recibos, né, ou notas fiscais do próprio CPF para os pacientes. Só que, ao ponto de vista do imposto de renda de pessoa física, é possível abater as despesas do consultório, como aluguel, condomínio, materiais de consumo que ele utiliza na prestação de serviço, né? Receituário. Então, assim, tem uma série de despesas que pode se abater dos valores. E aí, por exemplo, dá para equalizar receita e despesa, não pagando absolutamente nada na pessoa física. E a diferença, vamos supor, nesse controle, bom, se eu emitir mais alguns recibos, eu vou pagar na pessoa física, ok. E aí emite na jurídica, que tem uma carga tributária menor do que 27,5%, por exemplo. Né? É uma ótima dica. Então, é uma saída. E também existe diversas oportunidades tributárias que o jurídico, né, oferece. Por isso que é bom as 4 mãos, como a Andréia falou, da gente trabalhar em conjunto, porque é visto oportunidades tributárias, inclusive no âmbito de recuperação de impostos, que a doutora Gabriela vai falar já para vocês. Isso mesmo. Não vamos antecipar nada aqui, viu? Mas, olha, outro exemplo, por exemplo, que a gente pode optar no trabalho de planejamento tributário. Às vezes tem muitas empresas que falam assim, não, eu vou manter o meu faturamento numa certa faixa, porque se eu mudar de faixa, eu vou para o lucro real. Aí o lucro real eu pago muito tributo. Lê do engano. No lucro real, na verdade, para mim, né, é a melhor forma de você fazer o planejamento tributário, porque você tem mais possibilidades de manejar os tributos. No PIS e na COFINS, no imposto de renda, pessoa jurídica na CSLL também, enfim. Então, você fala assim, eu não quero estourar meu faturamento para 78 milhões, por exemplo, porque eu vou para o lucro real. Pessoal, lê do engano. Não tenha medo de vender, não tenha medo de faturar, porque da parte tributária a gente cuida para vocês.
né? Às vezes Sim. tem que fazer juntamente com o planejamento tributário um planejamento societário, que isso não é ilegal, não é ilícito, é um planejamento realmente, às vezes, a dividir as atividades. Tem que ver todo o escopo empresarial para que se possa fazer isso de forma lícita, né, Natália? Isso mesmo. E falando um pouquinho só dos 3 regimes aí, depois, né, vocês podem nos procurar para saber mais informações, mas falando rapidamente, né? Então, a gente tem o Simples Nacional, que tem um limite até 4.800.000, e existem alguns impedimentos, algumas atividades que são impedidas de optar por esse regime. E aí, depois, estourando esses 4.800.000, já estão obrigadas as empresas a serem do lucro presumido, né, onde a alíquota é fixa, dependendo de comércio e serviço, varia. E também o presumido, você pode optar no presumido até 78 milhões. Passou de 78 milhões, você está obrigada ao lucro real. Quer dizer que eu só posso ser lucro real se eu faturar acima de 78 milhões? Não, você pode optar pelo lucro real a qualquer momento. Principalmente empresas que fecharam aí no vermelho por conta da pandemia, né? O fato de ter apurado o prejuízo já é algo que beneficia o lucro real, vamos dizer assim. Sim, porque uma empresa que está no prejuízo não dá lucro. Então, ela não paga o imposto de renda sobre o lucro e sobre a contribuição social sobre o lucro líquido. Isso. Então, é super estratégico também pensar sobre isso. Pessoal, o nosso tempo já está se esgotando. O que a gente tinha para falar aqui são muitas variantes do planejamento tributário. Porém, tem mais 10 minutos? Não, a pausa vai ser de 10 minutos. Ah, tá joia. Obrigada. Porém, assim, é um assunto vasto. E, assim, não existe receita de bolo pronta, como a Natália disse. Cada empresa tem a sua peculiaridade, cada empresa tem os seus aspectos, o seu orçamento, como a Natália disse, o budget, as suas projeções de vendas para o próximo exercício. Então, eu recomendo que você, empresário, invista um tempo para que você se dedique a entender que você está na melhor carga tributária possível. E aí você vai ficar tranquilo, sabendo que você não vai ter problemas com o fisco. Isso até é uma questão preventiva. Você saber que você vai conseguir arcar com toda a sua carga tributária e com as demais despesas da sua empresa é aliviador. É um alívio saber que você vai dar conta de tudo. Então, por que não se dedicar nesse momento a fazer esse trabalho? E detalhe, gente, às vezes as pessoas falam assim, mas acho que isso é muito caro, isso é muito custoso. Também é outra mito que existe no mercado. O planejamento tributário não é caro, ele é super acessível, super negociável também. E detalhe, a maioria das vezes você pode pagar só sobre um resultado, sobre que você tiver um êxito no estudo do planejamento. Então, fica a dica para alavancar os seus negócios em 2022. Conta aqui comigo e com a Natália, que a gente pode fazer um estudo específico para o seu negócio. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado e vai querer fazer todo o ano depois, né, Natália? Isso mesmo. E, além de tudo, a pessoa já vai conhecer o valor que ela vai pagar de imposto. Sim. Né? Já para colocar no budget. Perfeito. Né? Então, é isso, pessoal. Obrigada. Eu que agradeço, Natália. Obrigadão. Pessoal, a gente vai fazer um intervalinho agora, aqui só para a gente manejar aqui a próxima grade da palestra. Então, fica aí um pouquinho, a gente já volta já com o próximo assunto sobre créditos tributários e oportunidades tributárias também, que é outro assunto assim, que tem dinheiro aí dentro da sua empresa e você não sabe, e é uma ótima oportunidade para levantar isso, tirar debaixo do tapete e realmente implementar o seu fluxo de